Bom dia, irmão. Paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui novamente no nosso devocional. É o ponto alto do nosso dia. Estar com o Senhor em oração, na leitura da palavra, meditando, adorando o seu nome. É o ponto mais importante da nossa vida, do nosso dia. Por isso, deve ser um momento especial para você, num lugar especial, num horário especial, onde você pode parar todas as coisas, desligar seu celular, o WhatsApp, todas as coisas, sentar ali para abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, da Tua presença, de conhecer o Senhor. Estamos no nosso devocional Descoberta, no livro de Isaías, esse profeta maravilhoso que fala tanto do Messias. Estamos no capítulo 22. Então, por favor, abra sua Bíblia, seu caderno, no capítulo 22 do livro de Isaías, e vamos meditar nessa manhã, nesse texto fantástico que Deus deixou para nós, e tem tantas lições aqui para a minha vida e para a sua vida. No capítulo 22 do livro de Isaías, nós encontramos um momento bem difícil da nação de Israel. É uma sessão, ainda estamos naquela sessão onde o profeta Isaías está falando para as nações, e em meio a isso, Isaías fala então da nação de Israel. A nação de Israel é incluída em meio a essa sessão de profecia às nações, mostrando que Israel é como as demais nações, apesar de ter, por parte de Deus, um tratamento diferenciado, porque tem uma aliança de Deus com a nação de Israel para a vinda do Messias. Então Deus trata de uma forma específica com a nação de Israel, mas veja, Israel está inserido junto com as outras nações, e isso também é um ponto negativo, porque Israel não está fazendo a diferença. Israel não vive de forma diferente das outras nações. Israel está vivendo como todos os outros povos ali estão vivendo. Está vivendo nos mesmos pecados, atuando da mesma maneira, transgredindo a lei do Senhor, a palavra de Deus, desviando-se do Senhor, afastando-se de Deus. Então Israel está vivendo como as outras nações. E a igreja, meu irmão, o cristão, ele não pode ser como as outras pessoas. A igreja não pode ser uma instituição financeira, ou um comércio, ou um mercado, onde as pessoas entram e vão nas prateleiras da fé, entre aspas, para poder pegar os produtos que desejam e fazer um pagamento no final. O cristão não pode se comportar, não pode pensar, não pode agir, não pode viver como as pessoas e como a cultura do Brasil está dizendo para que ele viva daquela maneira. A família cristã precisa de ser diferente. Ser santo significa ser diferente, é ser como Deus deseja que sejamos. Então, esse aspecto de Israel está incluído no meio daquelas nações, onde aquelas profecias, e todas elas que estão sendo dadas àquelas nações, são profecias que falam de juízo, sim, tem misericórdia, enfim, mas a maior parte das vezes sempre está falando de juízo. Israel está incluído nisso. É muito triste, meu irmão. E nesse texto do capítulo 22, Deus está chamando a nação de Israel ao arrependimento. O sofrimento, a disciplina, tudo isso é um chamado de Deus a Israel por arrependimento. Deus está dizendo: Israel, se arrependa, volta. Sabe, toda essa questão que os invasores estão vindo, falta comida, falta água, enfim, todos esses elementos, tanto da natureza quanto das outras nações, chamam Israel. É um chamado do próprio Deus a Israel ao arrependimento. Mas quando você olha o capítulo 22, o versículo 11,
Olha aí comigo, observe comigo o versículo 11 até o 14. Farei também reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. Veja, Deus está agindo. Eles fazem provisões, eles trazem alimentos, eles estão pensando, não, a calamidade nunca vai chegar. Nós temos dois muros e entre o muro temos água. Nós temos provisão, nós temos água, nós temos proteção. O mal não vai nos alcançar, os assírios não vão chegar, os caldeus não vão nos alcançar, os inimigos não vão conseguir alcançar a nossa nação. Nós vamos vencer, nós vamos prevalecer. Mas eles não olham para cima, eles não olham para Deus que está trazendo essa calamidade. Eles não estão olhando para Deus que está trazendo o castigo. E no lugar de olhar para cima, no lugar de olhar para Deus e se arrependerem dos seus pecados, olha aí o que diz o versículo 12. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, raspar a cabeça e cingir-se de cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Deus está chamando Israel ao arrependimento. É momento de chorar, de prantear, de gritar os seus pecados, de se humilhar, de raspar a cabeça, de jejuar. Mas o que se vê? Se vê é apenas alegria. Matam bois, fazem churrasco, degolam ovelhas, comem e bebem fartamente no lugar de se arrepender. E aí então dizem para si mesmo, comamos e bebamos, porque a vida é curta. Vamos nos alegrar, vamos fazer churrasco, vamos nos dar os prazeres. Não vamos fazer outra coisa a não ser buscar com todo o nosso coração todos os prazeres que possamos encontrar, porque a vida é curta e vamos morrer. Então vamos nos dar aos prazeres, no lugar de se arrepender. Claro, naturalmente o ser humano foge da ideia do choro, da humilhação. Mas Jesus diz, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Que choro é esse que Jesus está dizendo lá em Mateus capítulo 5? Não é chorar por chorar. Qualquer choro não é bem-aventurado, não é feliz. O choro que Jesus está dizendo é esse choro aqui. É o choro diante da minha tragédia, do meu pecado, da minha culpa. É o choro diante da minha frieza espiritual. É o choro diante do pecado e da corrupção. É o choro daquele que está longe de Deus e diz, Deus, tem misericórdia de mim. Mas no lugar de Israel fazer isso, no lugar de Israel chorar esse choro que Jesus nos chama a chorar, onde há consolo, esse choro que da parte de Deus vem o consolo, vem o perdão, vem a reconciliação, vem a restauração. Não, Israel não quer chorar, Israel quer festa. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia é muito igual a isso. A resposta de muitos cristãos que deveria ser de reflexão, deveria ser, meu Deus, como anda a minha vida? Como anda a minha vida de oração, a minha comunhão contigo?
Senhor, como está meu coração diante do Senhor? Estou vivendo uma vida piedosa? Estou em busca daquilo que está lá no alto, onde Cristo está? Tem sido isso que ocupa o meu pensamento, o meu coração? Eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Porque sim, a pandemia deve ser, meu irmão, um momento de reflexão para o não cristão, de busca da salvação de Deus, mas deve ser também de reflexão para a igreja. A igreja precisa refletir, o cristão precisa olhar para dentro de si e rever sua vida e rever sua fé. Será que eu estou comprometido em ir me responsabilizando pelo crescimento da minha fé, em ler a palavra, em ver se não estou seguindo algum caminho mau? Como diz o salmista, sonda-me, ó Deus, conheces os meus pensamentos, leis o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse momento de reflexão, esse momento de ponderar, de olhar para dentro de si mesmo, de se humilhar ao encontrar os seus próprios pecados, chorar diante de Deus e dizer: Deus, há culpa, há pecado, existem trevas, meu coração está vermelho, tomado de pecado. Deus, limpa o meu coração. Senhor, perdoa o meu pecado. O caminho que eu estou indo não é o caminho certo. Estou me desviando de Ti. Estou esfriando na fé. Estou sendo meramente um religioso, um cristão nominal. Deus, tem misericórdia de mim. No lugar de fazer isso, a gente vê quantos cristãos preocupados em simplesmente que a pandemia acabe, ou em consumir, comer mais, beber mais. Pessoas preocupadas simplesmente se estão engordando ou não durante a pandemia. Meu irmão amado, será essa a postura que Deus está chamando você a tomar? Será que é essa postura que você deve ter como cristão? Será que é isso que Deus espera de você diante da pandemia? Será que essa pandemia não veio para trazer você uma mais profunda, uma maior reflexão da sua vida espiritual, moral, do seu casamento, da educação dos seus filhos? Será que é isso que Deus está esperando de você? Será que é essa resposta que você deve dar a Deus? Esse momento de pandemia é momento de arrependimento, é momento de reflexão. De fato, na vida do cristão, todo momento é momento de reflexão e de arrependimento. Seja quando você ganha grandes bênçãos, é momento de reflexão e arrependimento. Quando você está em doença ou no meio da saúde, não importa o momento que você está, o caminho que o cristão trilha é o caminho do arrependimento, de uma reflexão contínua e não disso daqui. Estamos vendo, basta que o mundo responda assim. O mundo, o Brasil está respondendo maior consumo de sites pornográficos. É isso que está acontecendo no meio da pandemia. Os sites pornográficos estão com acessos explodindo cada vez mais. Consumo de bebida, o faturamento de bebidas subiu 30%, o número de divórcios cresce, violência intrafamiliar. Veja, os sites de jogos aí estão bombando. Por quê? Porque as pessoas estão em busca dos prazeres. Não há muita reflexão nesse momento da vida moral, espiritual, do relacionamento com Deus. Tá, que o mundo faça isso, é de se esperar. Mas você que é cristão, agindo desse jeito, trazendo essa resposta diante de Deus, fazendo o mínimo na sua vida devocional, orando o mínimo, lendo o mínimo da Bíblia e gastando horas em jogos, televisão, diversão, se ler as Escrituras e fazendo isso às vezes uma vez por dia. Será essa a resposta que você tem que dar a Deus? Essa resposta da busca louca, desenfreada pelos prazeres, comamos e bebamos, porque o Covid está aí e a gente não sabe se vai viver? Nós não temos essa mentalidade, não é essa mentalidade cristã, não é essa resposta de um cristão, meu amado irmão.
Você é responsável pelo seu crescimento espiritual. Você não está aqui como um mundano. Você não está aqui com seus olhos, como disse Paulo, se a nossa vida se resume só a comer e beber, se a nossa vida se resume só aos prazeres dessa vida, se a nossa esperança está apenas aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, meu amado irmão, você é um cristão verdadeiro, não um cristão nominal, mas um cristão verdadeiro. Que você pare, pense, reflita em tudo isso que está acontecendo, sonde o seu coração, que isso tudo mostre a fragilidade, mostre a temporalidade do dinheiro, da vida, da saúde, e que tudo isso te leve a buscar ainda mais o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, sabendo que comer, vestir e beber, o contexto lá de Mateus capítulo 6, tudo isso te será acrescentado. Você não deve viver como o povo de Israel estava vivendo. Você não deve agir como o povo de Israel estava agindo, simplesmente numa busca desenfreada dos prazeres, porque você é um cristão verdadeiro. E aí nós vamos ver o contraste entre Sebna, um administrador lá na cidade de Jerusalém, e Eliaquim. Está contrastando ali. Sebna está diante dos prazeres, juntando fortuna, construindo o seu próprio túmulo. Essa linguagem de que, não que ele estava literalmente construindo o túmulo dele, mas fazendo a sua vida de tal maneira, construindo a sua vida de tal maneira, que ele ia viver ali e dali ia ser largo os seus dias, viveria muitos anos e permaneceria ali em paz e tranquilidade. Sem nenhuma reflexão, sem arrependimento, sem volta a Deus, sem busca do Senhor, sem humilhar-se diante do Senhor. E o resultado disso é que a disciplina, o castigo de Deus viria sobre ele. E Deus levantaria, aí o texto mostra Eliaquim. E Eliaquim representa a Jesus, mas também representa a igreja. Aí o capítulo 22, versículo 20... até o versículo 22, olha aí comigo. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias. Esse homem existiu, ele foi um administrador, mas ele era um tipo de Cristo. E ele também era um tipo da igreja, porque assim como Cristo vive, assim vive a igreja. As prioridades de Cristo, assim também as prioridades da igreja. O estilo de vida de Cristo, assim também o estilo de vida da igreja. Vesti-lo-ei da sua túnica, cingi-lo-ei com sua faixa e lhe entregarei na mão o teu poder, e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. A ideia aqui da autoridade, claro, ele tinha uma autoridade limitada ali, governando no lugar de Sebna, mas aqui aponta para Cristo Jesus, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre todas as nações, sobre a nação de Israel, aquele que governa o universo, aquele que governa as nações, aquele que governa a pandemia, aquele que tem domínio sobre os vírus, sobre esse microcosmos, sobre bactérias, sobre todos esses elementos que estão atormentando o mundo, mas aquele que governa o Sol e as galáxias, aquele que tem a história da humanidade em suas mãos. É a Ele que nos voltamos, esse que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Esse é o Senhor da glória, Ele é o Deus soberano, a Ele todos nós teremos que prestar contas, vivos e mortos, cristãos e não cristãos. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Na última instância, o último ato da vida de cada um será diante de Deus, dando conta de tudo que intencionou, pensou, falou, fez e deixou de fazer. Todos nós, todos os seres humanos, pequenos e grandes, homens e mulheres, todos estarão diante de Deus, salvos e perdidos. Todos que serviram a Deus e que debocharam dele
todos estarão diante de Deus e terão que dar conta diante daquele que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, e a Ele todos prestarão conta. Fincá-lo-ei como uma estaca bem firme, e Ele será como um trono de honra para a casa de seu Pai. Assim é Jesus, o nosso Senhor, mas também assim é a igreja, porque da mesma maneira Jesus disse que dá as chaves do reino à igreja, e a igreja pode abrir e fechar, a igreja pode concordar na terra. Veja, a igreja também tem essa autoridade espiritual, autoridade para viver, para pregar o evangelho, para levar a Cristo às pessoas. Meu amado irmão, é isso que Deus espera da igreja, uma igreja voltada para Deus, uma igreja santa, uma igreja justa, uma igreja que cumpre a sua missão. Uma igreja que está buscando as coisas que são lá do alto, que vive aqui nessa terra, mas não pertence a esse mundo, que vive aqui nessa terra, trabalha, estuda, progride, avança em tudo que faz, que desenvolve, acima de tudo, seu relacionamento com Deus, sua fé, sua maturidade. Você é responsável pela sua vida espiritual, porque você tem as Escrituras Sagradas em suas mãos. Então leia a palavra de Deus, leia, avance sua vida de oração, de adoração, de conhecimento das Escrituras Sagradas. Ela não é responsabilidade do seu pastor, da sua pastora, não é responsabilidade do seu irmão, do seu pai, da igreja, é responsabilidade sua, meu amado irmão. Graças a Deus e louvado seja o nome dele, você tem a Bíblia em suas mãos. Responsabilize-se pela sua fé, responsabilize-se pelo seu crescimento espiritual. Porque, meu amado irmão, se nós não crescemos espiritualmente, seremos envolvidos e engolidos por este mundo. Mas Deus nos chama a esse crescimento, a essa responsabilidade. E no capítulo 24, Deus, de uma maneira surpreendente, nos chama a todas as nações à disciplina e ao juízo. E como eu estava dizendo, essa disciplina, esse juízo, alcança todos. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. O povo e o sacerdote, homens e mulheres, os que compram e os que vendem, os ricos e os pobres, os pequenos e os grandes, os reis e o povo. Todos estarão diante de Deus, diz o capítulo 24. No capítulo 23 nós temos Tiro, essa cidade maravilhosa, mas uma cidade tomada de pecado, uma cidade muito rica. Ela é chamada no capítulo 23 de a Feira das Nações. As nações iam para lá, o tesouro do Egito, de todas as nações, estavam indo para aquela cidade, uma cidade grande, importante, imponente. O seu rei, um dos homens mais sábios do mundo na época, uma cidade que parecia ser inabalável, mas seria destruída pela sua própria corrupção. Deus visitaria a iniquidade de Tiro, e assim aconteceu. E assim foi. E essa cidade tão grande, tão poderosa, tão inteligente, com tanta tecnologia, dominava os mares naquela época. Afundou no seu próprio pecado, porque Deus a disciplinou. E assim também, todos devem comparecer diante de Deus. E novamente, Deus vai falar dessa busca desenfreada pelos prazeres no lugar do arrependimento. O povo Israel e também as outras nações estão substituindo os prazeres, estão colocando os prazeres em primeiro lugar, substituindo o arrependimento pelos prazeres e pela injustiça. No lugar de se arrepender, colocam-se mais prazeres e mais prazeres e mais injustiça sobre o arrependimento. No lugar de se humilhar diante de Deus, colocam mais comida, mais bebida, colocam mais prazeres em cima e afundam e afogam o verdadeiro arrependimento, uma busca a Deus, a humilhação. E o contraste que está
está aí posto no capítulo 24, no lugar da alegria passageira e dos prazeres, está a glória do Deus eterno. O glorioso Deus está reinando e essa glória deve ser o prazer verdadeiro daquele que busca Deus, porque os prazeres humanos, os prazeres transitórios do pecado vão passar. Não que os prazeres sejam ruins, de fato o diabo não criou nenhum prazer. Todos os prazeres foi Deus que criou, comer, beber, o ato sexual, tudo isso são prazeres que Deus criou, mas o ser humano e o diabo pervertem tudo isso. E no lugar de se arrepender, e aqui veja, colocar as bênçãos, colocar as coisas boas que Deus criou, no momento em que você deveria se arrepender, é um pecado fatal aqui. Você precisa discernir o momento. Existe momento de chorar, existe momento de rir. Existe momento de se humilhar e existe momento de festejar. Se no momento de se humilhar você está festejando, você está fazendo a coisa errada. Existem momentos e você precisa discernir isso. Esse momento de pandemia é momento de olhar, de rever. Não é momento de glutonaria, de bebedice, de simplesmente ficar achando que vamos comer e beber porque amanhã morreremos. Não é esse o momento. O momento é como o texto diz, é de se humilhar. E é inútil, como vai dizer o capítulo 24, fugir ou tentar fugir do juízo de Deus. Olha o versículo 18. Aquele que procura escapar vai cair. Olha o texto sagrado. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova. E o que sair da cova, o laço apanhará. Veja, a pessoa está fugindo do juízo de Deus e ele corre da voz de Deus, do juízo de Deus, e ele cai no buraco, ele levanta do buraco. Quando ele sai do buraco, tem lá um laço de passarinheiro que pega ele. Então, não adianta tentar fugir do juízo de Deus. Ele vai alcançar todas as pessoas. Deus está chamando você ao arrependimento. Deus está chamando você a abandonar o pecado. Deus está chamando não apenas a igreja, mas o mundo inteiro. Mas nós, como cristãos, precisamos rever o nosso coração diante de tudo isso. A terra será de todo quebrado, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balançará como a rede de dormir. A sua transgressão será sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Veja, o juízo de Deus vem sobre o povo de Israel, mas o juízo de Deus vem sobre toda a terra. O juízo de Deus vem sobre as hostes celestiais. O juízo de Deus vem sobre os anjos, mas o juízo de Deus também vem sobre os reis. Veja, o juízo de Deus apanha todos. Ninguém fica de fora desse juízo. Ninguém pode dizer, não, eu não vou passar pelo juízo. Ó, Deus não julga. Ó, isso não vai me alcançar, não vai acontecer. Todos nós, no momento que fecharmos os olhos aqui, abrimos os olhos na eternidade, estaremos diante de Deus e seremos julgados por Ele. Ninguém foge disso. Os brasileiros vão passar por isso. A Veja fez uma pesquisa alguns anos atrás. E o Brasil, mais de 90% dos brasileiros dizem que merecem o céu. Inclusive, essa pesquisa foi feita também dentro da comunidade carcerária. Pessoas que cometeram crime, delitos, estão lá presas. Não, eu mereço ir para o céu. O brasileiro é o povo que acha que Deus também é brasileiro, que não vai passar pelo juízo. Engano, irmão, engano. Não crê nisso. O juízo virá e ninguém dele escapará. Até os anjos serão julgados. Ninguém passa impune diante de Deus. E aqui tem uma imagem da segunda vinda, em que os anjos serão julgados, os reis da terra serão julgados, pequenos e grandes, os seres celestiais
e os humanos serão julgados. Versículo 23 diz: a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. É bem a imagem da segunda vinda de Jesus. A ideia dessa vinda e do juízo pleno, onde todos passarão por esse juízo. Que você esteja pronto, que esse momento seja um momento de reflexão, seja um momento de arrependimento, de quebrantamento para mim e para você, meu irmão. Não respondamos a Deus como os mundanos fazem, mas que possamos trazer uma resposta, como a resposta de Isaías, de amor, de quebrantamento, de um verdadeiro cristão, para a glória de Deus. Tire tempo de oração nesse momento, feche seus olhos, ore a Deus, deixe Deus, essa palavra, analisar o seu coração, que você não passe por essa palavra desapercebido de qualquer maneira, mas que você possa, diante de Deus, sondar seu coração e permitir que o Senhor da glória traga arrependimento, porque aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará do Senhor a misericórdia. Ore, meu irmão, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.